Bom, chegamos na estação de trem aqui de Treviso. A gente vai amanhã cedo para Veneza, vai de trem. Se tudo correr bem. O estacionamento lá mais perto custa 18 euros, né? Ainda tem que pegar o tram ou o vaporetto para ir para o centro. E lá nessa estação cai bem lá no meio de Veneza. Nós já conhecemos Veneza, mas a gente passou pouco tempo, um dia e meio. A gente quer curtir um pouco lá mais. Um tempo. Passar o dia lá amanhã. Então amanhã a gente vai sair cedinho. 12, vai dar ida e volta, 12 e alguma coisa. O legal é que tem de 5 em 5 minutos. Olha, tem o dia inteiro. 3 euros e pouco. Se fosse 4 euros, seriam 16 euros. É mais barato que o estacionamento e o carro fica num lugar seguro aqui, tranquilo. Né? Beleza. Olá, meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo do canal Viajando Geral. Eu sou a Marta, ele é o Mauro. A gente viaja de motorhome e autocaravana pela Europa já desde 2020. Ela chama a vida com a nossa gatinha Chandra. E hoje a gente vai fazer uma viagem muito legal que é para Veneza, né? Estamos na Itália. Vamos de trem, né? Dá para perceber que a gente está na estação de trem também. Então vem com a gente nesse vídeo aí, se inscreve no canal e acompanha a gente até o final, que tem muita aventura em Veneza. E vamos de trem para Veneza. É isso aí. Ai, que legal. São 9 horas da manhã, é uma meia hora mais ou menos. É um sonho, voltar para Veneza vai ser tudo de bom. Nossa. Vamos lá, hoje o dia a previsão é de sol, então vamos aproveitar o dia. Veneza. Para nossa sorte, chegamos na cidade antes da temporada de chuvas. De Treviso a Veneza, de trem, desembarcamos na estação Santa Lúcia. Olha só, você sai do trem, já está em Veneza, aqui na estação de Santa Lúcia. A maior fonte de transporte aqui é o vaporetto. O pessoal compra os tickets aí para o dia inteiro e ficam andando de vaporetto, são os barquinhos. A primeira vez que nós fizemos Veneza, nós pegamos o vaporetto. Dessa vez a gente vai fazer uma experiência. Dá para fazer tudo andando. Vamos andar tudo aí. Veneza é a capital da região de Veneto e é formada por mais de 100 pequenas ilhas em uma lagoa no Mar Adriático. A cidade não tem estradas, apenas canais, repletos de palácios góticos e renascentistas. E com vocês o típico passeio de gôndola. Como a cidade é repleta de canais, o meio de transporte mais comum aqui são os barcos. Até a polícia vai de barco. E é claro, as famosas máscaras de Veneza. O carnaval veneziano é lindo e vale a pena aí, de repente, quem curte, passar o carnaval aqui e comprar uma máscara. Essa máscara, que doideira. Ui. São muito bonitas, até mesmo para enfeitar a geladeira. Aí esse é o vaporetto, é o ônibus de Veneza. Tem até buzina. E tem várias estações ali, uma estação. Boa parte destas ilhotas foram criadas pelo próprio homem, através de aterramento, interligando umas às outras por pequenas pontes. Em um terreno pantanoso, fincaram estacas de madeira por sobre a argila, para criar os aterros das ilhas. E o divertido aqui em Veneza é se perder por essas ruas e vielas entre os canais, até chegar no seu objetivo. Considerada por muitos a cidade mais bela do mundo, é patrimônio mundial da Unesco. Possui 177 canais e mais de 400 pontes. O maior e mais importante é o Gran Canal.
Geralmente, entre os meses de novembro a dezembro, ocorre um fenômeno chamado de água alta, que, junto com ventos fortes, chuva e a maré alta, inunda cerca de 70% da cidade. E a cada ano aumenta mais, preocupando a população e os turistas. É isso aí, quer passear de gôndola? 80 euros. Agora não sei se é por pessoa ou não, é por itinerário. 30 minutos. Máximo de 6 pessoas. Então 80 euros, 6 pessoas. É isso, show. Para quem curte passeio bem tradicional. Olha aqui, essa loja não só vende como o cara produz aqui, ó, é artesanal essas máscaras. Muito bacana. Um talento mesmo, né? Artista. Bom, e aí, como é que está sendo a sua experiência? Ai, para mim está sendo fantástica, gente, que delícia. Eu desejei muito voltar e agora eu tô aqui, então não tem como não amar. Não tá sol, por um lado é bom, que não cansa tanto. Por outro, nem tanto, porque as fotos não ficam tão divinas como Veneza merecia. Mas também não tá chovendo. Pra gente que já conhecia, né? Pra época do ano não choveu. É verdade, no segundo dia, a gente fez um dia e meio, no meio-dia tava chovendo. É muito. É. E aqui quando começa a chover muito um dia atrás do outro, essas ruazinhas ficam alagadas mesmo. Show, muito lindo Veneza. Nas ruazinhas você vai encontrando lojas de tudo quanto é tipo de produtos artesanais, sofisticados, artísticos, e comida, farmácia, a vida veneziana que acontece aqui no dia a dia. E obras, claro, afinal de contas é uma cidade muito antiga, precisa estar sempre em restauro. E no meio da cidade diversas igrejas de vários séculos, século IX, século X, século XI, século XV, por aí vai. Tem uma ilha aqui que produz esses vidros, são vidros artísticos, Urano. Só no centro histórico da cidade vivem mais de 55 mil habitantes e recebem, em média, o mesmo número de turistas por dia. Por conta deste turismo massivo, muitos restaurantes cobram preços abusivos. E hoje é dia de feira. Frutas, legumes, verduras e outros produtos típicos da região. E vai aí mais uma curiosidade. Você sabia que em Veneza a língua oficial é o italiano, mas alguns venezianos falam o veneto, uma língua romântica que surgiu na região. Hoje é considerado um dialeto. É possível encontrar revistas e filmes. A intenção é manter viva a língua veneta. Tá rindo do quê? O pessoal abusa nas fotos. É pro Instagram, ó o táxi. Vou de táxi, cê sabe, tava morrendo de saudade. É ridículo. Chegamos a um dos pontos altos aqui de Veneza, a Ponte di Rialto. São várias lojas e uma ponte. E aqui você pode rir alto, por isso chama Ponte di Rialto. Olha lá, Marta, Ponte da Marta. E vamos lá visitar Rialto, as lojinhas e a pontezinha. E as pessoas andando para lá e para cá, comprando e se divertindo. E você sabia que a Ponte Rialto já foi queimada? Já caiu por estar lotada, foi reconstruída e caiu de novo. E então foi reconstruída com rochas para suportar tanta gente. E é um dos cartões postais de Veneza.
Ah, e a palavra tchau tem origem veneziana. Antiga frase "Tchavo vostro", se referindo a escravo vosso ou ao seu dispor, foi reduzindo até virar tchau, que serve como oi ou até breve, hoje usado em diversos países, inclusive no Brasil e em Portugal. Hoje eu falei para Marta que é o dia do rico. Pode gastar à vontade, até 2,50, assim, 3 euros eu deixo ela gastar à vontade. Não economize, amor. Pode torrar, comprar o que você quiser, até uns 3 euros, vai. Eu vou dar uma lambuja, 3 euros. Ah, já comemos uma banana e um salgadinho que trouxemos de casa. De graça não, porque eu comprei esse o plano é jantar à noite, vamos ver se rola. Passar fome o dia inteiro para poder jantar à noite. Não, porque tem muita coisa bacana, muita coisa bonita aqui. E se você não tomar cuidado, você acaba gastando mais de 3 euros. Gasta mesmo. Olha. Para, amor. A gente faz muitos vídeos em vilas, né? Em aldeias não, mas aqui cidades pequenas, né? Onde até as pessoas perguntam pra gente: cadê todo mundo? Cadê o povo todo dessas cidades, dessas aldeias? Já sei, estão todos aqui em Veneza. Veio todo mundo pra cá. E o mais legal é que se você vem com tempo, você pode curtir uma ópera, pode curtir um concerto, pagando, claro. Tem muito espetáculo aqui bacana para se assistir. Outra curiosidade: Veneza vem afundando cerca de 2 milímetros por ano e já afundou mais de 20 centímetros nos últimos anos, graças às drenagens e obras realizadas para a sustentação da cidade. Além disso, por conta do incômodo de tanto turista, a população nativa vem desaparecendo a cada ano. Chegamos na tão esperada Praça São Marco. É isso, é Veneza viva, com sol ainda, um céu lindo e maravilhoso, um dia resplandecente, iluminado e fantasticamente colorido. Veneza abriga 6 bairros, os Sestieri. Em São Marco é onde se abriga a praça e a basílica de mesmo nome. A basílica coberta de mosaico bizantino, além da Ponte dos Suspiros e do Palácio Ducal. Se gosta de visitar por dentro, vale a pena comprar um passe válido para todos os pontos turísticos. É mais econômico. Não podemos esquecer o famoso Carnaval de Veneza, que surgiu no século XVI. Na época, a nobreza usava máscaras para se misturar com o povo e durava 6 meses, mas foi abolido por Napoleão. A festa só foi retomada em 1979, só que agora dura 10 dias. Você quer gastar um pouquinho mais, pega aí um táxi, que é mais chique.
Veneza é grande, você anda, não faltam ruas e lugares para se conhecer diferentes. A outra vez que nós viemos foi em março de 2007, né? Faz tempo. 2007, mudou muito, Eu não mas tinha nem nascido ainda também na era época. inverno quando a gente veio, então tá uma experiência bem Massa, mais diferente. frio. Comecinho de primavera, tava bem frio. 2007 eu não tinha nem nascido, eu tinha 5 anos ainda naquela época. As tartarugas invadiram Veneza. Olha quanta tartaruga aqui, ó. Olha ali, quanto. Aí, tem um monte de tartaruga Olha lotado. aqui, amor. Olha ali. Olha ali. Nossa, Tudo aqui. as tartarugas ninja se reproduziram. Agora a grande vantagem é que se você tiver sem cueca, você estica o braço e pega do vizinho no varal. E agora a gente já está fora do circuito turístico, você já quase não vê turista. Muitas residências e é uma Veneza que poucos conhecem. E não tem gôndola. Não tem gôndola. Não vem para cá porque foge do circuito turístico. E você encontra muitas obras ainda, né, sem ocupação, em reforma, restauro. E essa é uma das torres de Pisa de Veneza, tortinha. Nossa. Vocês sabiam que tinha uma cidade murada ali, um castelo, uma fortaleza? Pois é, eu também não sabia não. Sabe o que é isso? Não, nem eu. E mais uma igreja. Se você gosta de igreja, dá o seu like, deixa seu joinha aí. Olha, aqui é a Basílica de San Pietro di Castello. Ela foi erguida no século IX e reestruturada no século XVI e XVII. Vamos entrar para conhecer. Olha, eu ia entrar fazer o turismo, mas o nosso orçamento está apertado porque nós tomamos 2 cafés. 2 cafés, 4 euros para poder ir no banheiro. Não, porque o banheiro era 3 euros por pessoa. 6 euros do café. 6 euros, porque Então, o banheiro era 1 euro. A gente falou, bom, já que a gente vai ter que pagar 1 euro do banheiro, é melhor tomar logo um café, né? Que foi um macchiato, como que era? Macchiatone. Café com leite. Aquele põe nome difícil para coisa fácil. E não, é que aí é a gente não tem dinheiro para ir na igreja, né? Mentira que a gente não tem dinheiro. A gente não vai porque a gente tem muita coisa para ver. Hoje é o dia do rico, já gastamos 6,60. Arredondado. Compramos um refrigerante. Agora tem uma mania aqui em alguns países da Europa, acho que vai ser na Europa inteira, de arredondar. Então se o negócio custa 59 cêntimos, ou eles centavos, cobram 60. vai para 60. Então, vem com o dinheiro no bolso, viu? Porque esse negócio de escorpião no bolso não dá certo aqui não. A Veneza que ninguém conhece. Um oferecimento do canal Viajando Geral. Tudo de bom para você. Organizações Tabajara. E a Veneza que ninguém te mostra. Só aqui no canal Viajando Geral. Uma aventura entre as casas, ruas e... Gente, ele tá empolgadíssimo, mas ele não bebeu ainda. É sério. Você que não sabe, muitas casas aqui tem essas comportas, porque isso aqui, quando chove muito, realmente enche d'água. O canal eleva e enche d'água. E no meio de Veneza, suas pracetas ou piacetas e uma igreja.
Cara, vocês não acreditam, a gente foi no estúdio do Miró. É, sim. Do Clodo era Miró. muito engraçado, ele pôs Clodo e Miró embaixo. É, mas falou, deve ser parente do Miró. É o Clodomiro. Criativo. As gôndolas, um dos símbolos de Veneza. Cada uma é feita de 8 tipos de madeira e tem uma média de 11 metros e podem transportar até 6 pessoas. Para conduzir uma gôndola é preciso um treinamento de 400 horas e uma prova sobre a história de Veneza. Só depois poderá ser chamado de gondoleiro. E olha lá, nós vamos jantar aqui no restaurante chiquetérrimo, tomar um vinhozinho da casa, comer uma pizzinha da casa e é isso aí, a gente vai ficando por aqui, o canal Viajando Geral trazendo muita coisa legal. Eu vou mostrar a pizza, que deve ser muito Ah, ela bonita. vai mostrar a pizza, lógico. Olha, nós chegamos aqui 10 horas da manhã, são 7 horas da noite, nós andamos pra caramba, a gente conheceu muito mais do que o que a gente tinha conhecido da primeira vez. Foi muito legal caminhar por essas vielas, incrivelmente bacana. Muito bom. Agora a gente vai jantar e depois, eu não sei se a gente vai passear mais um pouquinho para ver a cidade iluminada à noite. Não, agora a gente vai comer uma pizza e depois a gente vai jantar. E olha, o visu nada mal. Que delícia. E olha, a pizza é italiana. É vero. É vero. Muita massa, muito molho, pouco recheio, é muito italiana. Show de bola. Então já é noite, maré sobe e Veneza continua viva e resplandecente. Com essa lua maravilhosa vamos dizendo adeus a Veneza, a terra onde tem mais água do que terra. É o canal Viajando Geral levando vocês aos lugares mais inusitados do mundo. Se inscreve no canal, ativa o sininho para notificação dos próximos vídeos. Um abraço, fui!